Olá, vamos falar hoje sobre metodologias ágeis, como eu prometi. E hoje, mais especificamente, vou inclusive compartilhar todo esse conteúdo com vocês. O que são esses métodos ágeis, né? Essa não é uma pergunta rara de escutar, principalmente por pessoas que acabam de descobrir algum método ágil. E a gente tem que tomar cuidado que isso não é moda, isso são projetos verdadeiramente que já estão no ar há muitos anos, Eu confesso para vocês que já trabalhava essas metodologias quando eu estava inserida dentro de multinacional desde 2008, pelo menos, né? Então, o ideal é entender essas terminologias, porque hoje estão inseridas em todo o universo profissional e profissionais que conhecem esse assunto estão sendo muito mais buscados. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui por um momento, mas vou continuar falando com vocês e explicando, e claro que depois vou contribuir e mandar todo este conteúdo para vocês, ok? Uma definição bem rápida de métodos ágeis são uma alternativa à gestão tradicional de projetos. Eu não trabalho com projetos, então eu não preciso saber disso. Eu estou falando de projetos, produtos, serviços, equipes. Talvez, só talvez, hoje todos os profissionais trabalham com projetos, ou equipes, ou produtos, ou alguma prestação de serviço, né? Essas metodologias ágeis, elas nasceram nos braços de desenvolvimento de software, mas hoje elas podem ser aplicadas a qualquer tipo de projeto. Os métodos ágeis, eles vêm ajudando. Qual que é a grande sacada dos métodos ágeis? Eles vêm ajudando muitas equipes a encarar imprevisibilidade. E como eu sempre falo nos meus vídeos, não tem muitas vezes como a gente prever tudo. E os métodos tradicionais, onde mais chamamos de métodos cascata, tinha uma previsão lá no começo que tinha que ser seguida até o final. Então, ajuda as equipes a encarar essa imprevisibilidade dentro de um projeto e, claro, com vários ciclos interativos. As metodologias ágeis, elas passaram a ser uma alternativa a esses métodos tradicionais, também conhecidos algumas vezes por muitas pessoas e muitas empresas como métodos clássicos ou métodos pesados. Quais são os benefícios, e eu gosto muito de falar sobre isso, mais marcantes da metodologia ágil? Adaptabilidade muito rápida, incentivar o maior trabalho em equipe, auto-organização, que é perfeitamente possível, comunicação frequente, foco no cliente e entrega de valor. Isso é o que mais marca nas metodologias ágeis. Onde que tudo começou, né? Em fevereiro de 2001, nas montanhas nevadas do norte americano de Utah, num resort de inverno e verão snowboard, marcava o surgimento da propagação desse paradigma, eu diria, mais além dessa quebra de paradigma dos métodos ágeis. Essa reunião, ela desencadeou o que nós conhecemos hoje como Manifesto Ágil. É importante todo e qualquer profissional de toda e qualquer área, empreendedor, empresa familiar, bancários, multinacionais, pequenas empresas, médio porte e grandes empresas, ter conhecimento desse manifesto ágil, que não obrigatoriamente você precisa sabê-lo de cor e saber tecnicamente como ele funciona, mas ele se tornou um grito de guerra naquela época para a indústria de software e para 17 pessoas ali envolvidas, né? E ele tem alguns princípios, 12 princípios e 4 valores. Em geral, eu gosto muito de falar desses 4 valores
que são os 4 valores do Manifesto Ágil, que eu vejo que hoje as empresas que focam neste modelo de valor, além dos seus valores da empresa, elas têm resultados muito mais ágeis, ou seja, muito mais rápidos. O primeiro, interação. Primeiro valor do Manifesto Ágil, interação. Indivíduos e interação entre esses indivíduos, muito mais do que processo e ferramenta. As empresas estão cansadas de processo novo, ferramenta, e a interação entre as pessoas está cada vez menor. O Manifesto Ágil aumenta, eleva essa interação. Segundo princípio, a ação, muita ação, né? Ele fala em software, mas eu vejo projeto de equipe, documento, arquivo, pessoas, ou seja, ação em funcionamento. Mais do que fazer aquele monte de pasta de documentos, job description, process narrative, tudo isso é importante, mas o quanto tem ação e atualização sobre isso. Terceiro valor do Manifesto Ágil, comunicação. Colaboração com o cliente, mais do que só uma negociação de contratos. O que acontece muito em prestação de serviço ou em equipes ou entrega? Ah, não está no papel, você não fez isso, não vamos entregar. Quanto mais comunicação eu tenho, mais eu posso ser flexível para entregar o que verdadeiramente o meu cliente precisa e não o que ele acha que ele quer. Quarto valor do Manifesto Ágil, movimentação. Eu sou uma fã de metodologias ágeis porque eu amo ação, interação entre pessoas, comunicação e muito movimento. Responder às movimentações de forma rápida e seguir um plano, sem que as coisas fiquem perdidas, né? Uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas falarem: na minha empresa não cabe metodologia ágil porque isso é um método. Cuidado, não se esqueça. Agile, em inglês, ou ágil, em português, não é só um método. É uma maneira de se pensar. É uma maneira muito moderna. É uma maneira imprescindível nos dias de hoje. E aí o Stephen Hawking, quem lembra aí do Stephen Hawking, falava muito sobre inteligência, é a habilidade de se adaptar às mudanças. Inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. E aí eu quero trazer aqui, talvez você já viu um vídeo que é um pouco antigo até, mas extremamente atual, e eu gosto muito de fazer a analogia dele com metodologias ágeis. Né? É uma experiência que um grupo de cientistas pegou 5 macacos e colocou os 5 macacos na jaula. O intuito desses cientistas era ficar analisando o comportamento que os macacos iam apresentar diante de determinadas ações. No centro daquela jaula, eles colocam uma escada sobre um cacho de banana. Né? Não demorou muito, é claro, e os macacos começaram a subir na escada para comer as bananas. Porém, os macacos que continuavam no chão recebiam de presente um jato de água bem gelada. Depois de um certo tempo, depois de muito jato de água, quando o macaco tentava subir na escada para pegar a banana, os outros enchiam ele de porrada, porque eles não queriam tomar um jato de água. Todas as vezes que o macaquinho subia, todo mundo que estava no chão tomava jato de água. Toda vez que o macaco subia na escada, todo mundo espancava o macaco. Os cientistas decidiram trocar um dos macacos, um dos 5 macacos, por um novo. Claro, ele estava analisando os comportamentos do macaco. A primeira coisa que ele fez, o macaco novo, subir e pegar a banana. Assim que ele subiu, o que aconteceu? Os outros 4 macacos já estavam lá dentro, encheram ele de porrada. Após algumas tentativas, ele viu que ele apanhava muito.
né? Um segundo macaco foi substituído, a mesma coisa aconteceu. Ele tentava subir, a galera espancava ele, enchia ele de surra. Por fim, eles substituíram todos, substituindo o primeiro macaco, né? Terceiro macaco, quarto macaco, quinto macaco, todos foram substituídos. Os cientistas ficaram impressionados, pois o grupo de 5 macacos que estavam na jaula, novos, nunca tinham levado um jato d'água, mas eles tomaram todo o espancamento quando eles entravam. Só os antigos tomavam jato d'água, porque os novos que foram substituídos, quando ia subir na escada, os caras já enchiam ele de porrada para não vir o jato d'água. E o que isso tem a ver, Priscila, com metodologias ágeis? Olha lá, se fosse possível a gente perguntar para os macacos qual o motivo que eles batiam nos macacos quando eles subiam, eles iam dizer o quê? Eu não sei. Eu batia porque as coisas aqui, por aqui, sempre foram assim. O que eu posso afirmar com toda certeza? Qual é a moral dessa história? E está totalmente aplicada ao cotidiano das nossas equipes e das nossas empresas. Quantas vezes você já tentou aplicar um método, uma prática, uma nova técnica, um novo treinamento, um novo discurso e as pessoas falam: para com isso, isso sempre foi feito por aqui e a gente não vai mudar, porque isso aí é coisa nova. Ao tentar adotar um método ágil, nós percebemos na empresa que isso não é diferente e que as pessoas, num primeiro momento, relutam porque elas não querem, porque elas já estão acomodadas no modo anterior. E o que acontece? As empresas, as equipes e os resultados ficam engessados. E o que eu digo para vocês? Fica tudo limitado. Com as metodologias ágeis, quando as pessoas começam a ver os resultados, cai a ficha delas. Mas claro que, como os macacos, nós somos, na realidade, acomodados. E para que mudar em time que já estava bom? Não é assim? Será que estava bom? A principal diferença entre um modelo tradicional e um modelo ágil é o tipo de controle. No modelo tradicional, que a gente chama muito de modelo cascata, a gente usa processos muito bem definidos, extremamente organizados. Priscila, então quer dizer que metodologia ágil é Amazônia? Não. Há pontos de decisão nos métodos tradicionais em cada etapa do processo. Isso significa que a cada etapa você precisa pedir aprovação para 1 milhão de pessoas, esperar essas aprovações, o tempo já passou, já está desatualizado, até você colocar em uso. A diferença é que um modelo ágil, eu redefino o escopo e a prioridade. A cada 1 ou no máximo 4 semanas, quem dirá 6 semanas. A adoção de práticas ágeis em gerenciamento de projeto, equipe, entrega de produto, ela está crescendo de maneira surpreendente a cada ano. E você sabe por quê? O que todo mundo ganha com isso? Na realidade, o que pode mudar é a velocidade. Não significa que os métodos tradicionais são ruins. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo que eu adoro falar. Olha lá. Digamos que a sua empresa é um banco da cidade e você vai implementar um aplicativo móvel para que os clientes possam visualizar os seus extratos. Há rumores de que o seu principal concorrente, um outro banco da cidade, vai lançar seu próprio aplicativo móvel também. Por isso, tempo é uma questão essencial, ok? Continuamos no exemplo.
Usando o modelo tradicional, você escreveria o termo de abertura do projeto, definiria o aplicativo móvel, enviaria para aprovação, definiria o cronograma precisamente, enviaria para aprovação de novo, ia criar uma equipe de projeto, para aí sim definir qual é o modelo. Isso já deve ter utilizado pelo menos 30 dias do seu mês. Esse é um modelo tradicional, com processos e controles bem definidos. Um modelo ágil seria parecido com isso, porém um pouco mais simples e objetivo. Seria definido a visão do seu produto, do seu aplicativo móvel, você montaria uma equipe, iniciaria o desenvolvimento e bora! Você pode ver a diferença nesses dois? A sobrecarga de um projeto ágil, ela é muito menor. Você economiza tempo desde a criação da ideia até a execução. Esse é um controle muito usado para modelos e processos empíricos, inclusive gerindo pessoas. Continuando nesse mesmo exemplo, e se o banco concorrente lança um aplicativo móvel com a capacidade de realizar transferência de uma conta para outra conta? Ainda é bom criar um aplicativo que apenas permite visualização de extrato? Provavelmente não. E como cada modelo ia lidar com isso? Vamos lá, modelo tradicional. Você ia preencher um formulário solicitando uma mudança dentro do projeto já existente, mensurar junto à equipe todo esse novo trabalho, descobrir quantas alterações ia custar, estimar quanto tempo ia levar, enviar esse pedido para aprovação, reorganizar todo o seu cronograma, custo, escopo e, claro, garantir que seus parceiros não vão pedir mais nada. Mais 2 ou 4 semanas, ok? Como seria no método ágil? Bem, depois que você entendeu o que o seu concorrente está fazendo, junto com o seu parceiro de negócio, você define que essas alterações têm uma prioridade altíssima. Sendo assim, esses itens são inseridos num Product Backlog, ou seja, num armazenamento e priorizados para entrar na próxima sprint. O que é sprint? A linha do tempo que você vai trabalhar. A equipe não para. Na próxima reunião de planejamento da sprint, ou seja, da linha de tempo de entrega, esses itens vão ser melhorados, estimados e o trabalho pau na máquina já pode começar. Ou seja, ao invés de você continuar naquele modelo tradicional demorado, as coisas são muito rápidas hoje. Por fim, essa é a principal diferença entre os modelos tradicionais de gestão de pessoas, equipes, projetos, entregas. Essa é a principal diferença, a capacidade de responder a mudanças de forma muito rápida, evolutiva, de imediato. Essa é a grandiosa sacada, ok? Métodos ágeis. Hoje nós vamos começar falando sobre Scrum. Scrum é um dos métodos. A gestão ágil de processo invadiu o mundo dos negócios nas últimas décadas, como a gente pode ver, né? Scrum é um conjunto de projetos e práticas simples para agilizar essas mudanças, como eu expliquei agora. A gestão ágil, especificamente o Scrum, porque tem outras, é o que nós vamos ver agora, de uma forma bem simples, para projetos, produtos, serviços, mais especificamente gestão de equipes, que é o que eu mais amo, gestão de pessoas, seres humanos, não importa a quantidade da sua equipe, do seu tamanho. O Scrum, ele busca integrar, tá? Gestão ágil com resultado, com o menor custo, importa menor custo para você, focando em fornecer produto, serviço, resultado de forma bem rápida, alinhada à necessidade do cliente.
Ao implementar o Scrum na sua empresa, é importante que todas as partes se envolvam. O cliente tem que estar em primeiro lugar e todo mundo precisa saber. O Scrum é uma diferente e muito simples abordagem, diferente da tradicional, como eu disse. Ele fornece resultado para aumentar taxa de sucesso, ao mesmo tempo constrói equipes mais engajadas, mais motivadas, com um nível de satisfação muito alto. Como nós sabemos, as novas gerações, e sem essa de rótulos em pessoas, porque todas as gerações são importantes, eles querem muita velocidade. O quanto nós estamos preparados para lidar com eles e entrar e falar a mesma linguagem deles. Alguns conceitos bem rápidos que eu quero falar para vocês sobre Scrum, tá? Na metodologia Scrum, nós temos duas principais funções. As equipes são muito enxutas. Dois principais pilares centrais, que é o Product Owner e o Scrum Master. E eu vou explicar isso com mais detalhe, né? Que será que leva tantas organizações, tantos profissionais buscar tantas certificações e metodologias ágeis, especificamente muito o Scrum? Por que o mercado está tão de olho nessas pessoas? Porque esse modelo de metodologia ágil, Scrum, ele ajuda a eliminar obstáculos. O Scrum, que é uma grande mudança de paradigma, ele coloca e trabalha pessoas da equipe na mesma área. Não mais aquele monte de baia espalhadas, salas divididas. Se nós somos da mesma equipe, nós trabalhamos juntos. E trabalha-se também para ter uma retrospectiva muito bem sucedida, as metodologias ágeis, elas buscam ambientes de segurança. O que é ambiente de segurança? Empatia, só os membros da equipe estão juntos, diálogo aberto, sem mimimi, sem questões pessoais, e sim muito focado no projeto, para a entrega ser rápida. Da onde surgiu esse nome Scrum? E por que usa-se essa terminologia Scrum? A língua muda o tempo todo. Por exemplo, em 1930, a palavra Google significava o 10 elevado à 100ª posição. Tudo isso é uma mudança. Depois de 70 anos, Google passou a ser o nome de uma empresa. Da mesma forma, Scrum vem de uma adaptação. Scrum Made, que veio do rugby, do jogo de rugby. É isso mesmo. Scrum Made no rugby é um método realizado quando acontece uma falta no jogo, os 8 jogadores se juntam para reiniciar a jogada. O que isso tem a ver com projetos, equipes, produtos? O objetivo do projeto, do produto, do serviço da equipe não é sempre terminar e entregar algo. Nos modelos tradicionais, todo modelo é desenhado lá no começo e seguido à risca até o final. Mas sabendo que tudo é imprevisível e não tem como contar e readaptar, as mudanças dessa imprevisibilidade entregam muitas vezes resultados que não queria, porque eu tenho que ir até o fim do jogo para descobrir que lá na frente eu não joguei bem. A gestão ágil, ou seja, a mudança de paradigma que usa o Scrum Made, o que eu penso? A gestão ágil permite que uma equipe se adapte rapidamente à mudança em tempo real e não tem problema nenhum em mudar o escopo. Os fundadores da gestão ágil, eles notaram que lá no rugby, o necessário para o jogo é atravessar o campo, ok?
atravessar o campo. Portanto, cuidando de uma jogada por vez. Por que não fazer isso também nos projetos de negócios? Ou seja, foco na entrega, adaptando cada fase da entrega com o melhor que pode ser feito. O importante na gestão ágil não é só entregar e ganhar dinheiro, e sim atingir conquistas para cada marco. Cada marco vibram-se pelas conquistas. Isso movimenta as pessoas e gera motivação. O método Scrum permite que as equipes atinjam os marcos trabalhando com pequenas partes, pequenas mudanças, grandes conquistas. A gestão ágil foca na motivação e no desenvolvimento dessas pessoas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, são nas pequenas conquistas que revelam-se as grandes vitórias. Os projetos em cascata tradicionais seria, por exemplo, como um meteorologista fazer uma previsão do tempo por um ano. E aí? E se muda? Não significa que as metodologias tradicionais, cascata, não funcionam. Por exemplo, na construção civil, um projeto de construção de um prédio todo organizado desde o começo vai entregar a obra. Mas trabalhos mais empíricos e quando envolvem muitas pessoas e mudanças, essas metodologias podem não ser mais eficazes. Lá no Manifesto Ágil, eu disse que tem muitos princípios, muitas regras, né? E apontei já os 4 valores. Um dos princípios do Manifesto Ágil é trabalhar com parceiros de negócios durante todo o projeto. Parceiro de todo projeto, eles ficam do começo ao fim do projeto. Não basta aparecer só no começo, dar as diretrizes, como nos projetos tradicionais, e não voltar mais. Existe uma interação contínua. Eles aceitam erros e, inclusive, assumem erros. E os feedbacks são frequentes, constantes, o tempo todo. Um outro princípio do Manifesto Ágil: as equipes se auto-organizam, autogestão. Isso não funciona na minha equipe, eles são indisciplinados. Dê autonomia, cobre resultados. Outra mudança revolucionária isso, porque nos projetos tradicionais tem um líder e todo mundo faz o que aquele líder manda. Essa equipe se auto-organiza, essa equipe faz testes frequentes e usa uma teoria como base. Mas se não colocar na prática, não adianta de nada. E aí vem um lema na metodologia ágil e Scrum, que é muito desafiador para as cabeças tradicionais. O lema do Scrum é: vamos falhar rápido. Como assim? Pode parecer estranho, mas é verdade. Nos projetos tradicionais, mais de 80% tem falha. Mas essa falha só vai aparecer lá no final e aí eu perdi tudo. Quando se faz uso do método Scrum, descobre isso, as falhas, nas pequenas etapas. A gente pode corrigir rapidamente, sem ficar apontando quem errou, e sim focando no custo e no prazo e como pode ser resolvido. Falhar rápido significa aprender rápido com o fracasso e logo já vai atrás da solução. Porque ágil, porque agile, porque é rápido. A estrutura do Scrum, como eu disse lá no começo, tem o Product Owner, que é aquela pessoa fundamental na equipe, que é o dono ali do projeto, que em 2 ou mais semanas, 2 a 4 semanas no máximo, analisa uma lista de pendências e decide o que deve ser complementado e implementado na equipe. Essa estrutura do Scrum
ela reflete muito sobre o que a gente pode fazer e melhorar de forma rápida, melhoria contínua. No fim de 4 semanas, no máximo, as equipes entregam já alguns resultados e refletem o tempo todo sobre o que pode ser melhorado. O prazo é curto, o foco é algo bem específico, a equipe se foca para se falhar rápido, qual é a melhoria rápido. Ou melhor, não é vamos falhar rápido, e sim vamos aprender rápido. As equipes tradicionais sofriam custo, prazo e escopo, porque era definido e não podia ser mudado. As metodologias ágeis, custo e prazo são mantidos. O escopo pode ser flexível desde que eu entregue o resultado. Duas principais funções na metodologia Scrum, se você vai implementar na sua equipe, na sua empresa, você vai ter o Product Owner e o Scrum Master. O Product Owner é o representante da empresa que trabalha lá 100% com a equipe, dedicado integralmente. E o Scrum Master é o cara responsável pelas mudanças e imprevisibilidades cotidianas, constantes mudanças. O Scrum Master protege a equipe e ajuda a melhorar os processos. No Scrum, as entregas são muito rápidas, feedbacks muito frequentes. E as entregas não podem se esquecer que são no máximo em 2, 4 semanas. Uma outra parte, um outro princípio muito importante que faz parte da estrutura da metodologia Scrum são as reuniões em pé, que, nossa, eu já fazia isso há muitos anos atrás, que são reuniões em pé no começo do dia e no fim do dia, de no máximo 15 minutos. O que precisamos fazer, o que vamos fazer, quem são os responsáveis e let's go. No final, uma outra parte importantíssima da estrutura do Scrum são as reuniões de retrospectiva, para que toda a equipe reflita. Isso gera um senso de dono, como melhorar os resultados. Por fim, eu faço um resumo aqui e finalizo da seguinte maneira: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É isso que Jeff Sutherland, autor e idealizador do Scrum, disse sobre essas metodologias. O Scrum é um estado que eu quero que todos cheguem em suas vidas, nos seus projetos. Ele pode ser melhor, pode ser maravilhoso, como podemos entregar melhores resultados de forma muito rápida, muito ágil, movimentando pessoas, com feedbacks rápidos. Eu posso ser flexível e eu entrego o que precisa ser entregue, cumprindo custo e cumprindo prazo. Nesse momento, a gente termina esse vídeo de metodologia ágil baseada em Scrum. E no próximo, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o outro tema, que é a metodologia Kanban, também usada muito em metodologia ágil. Super abraço, beijo, beijo, bye, bye.